Você já parou para pensar que uma simples tomada pode funcionar como uma armadilha silenciosa? Ela está na parede da sua casa, no trabalho, no hotel, na casa de parentes. Parece completamente inofensiva, mas existe um detalhe invisível que pode transformar um aparelho novo em sucata em questão de segundos. E o mais absurdo, isso não acontece por defeito. Não acontece por azar. Acontece porque no Brasil simplesmente nunca foi resolvido uma bagunça elétrica criada há mais de 100 anos. Enquanto em muitos países existem um padrão claro e previsível, aqui a história é outra. No Brasil, a tensão elétrica pode mudar de estado para estado. Até aí já era estranho. Mas ela também pode mudar de cidade para cidade. Em alguns casos, até de bairro para bairro. Sim, bairro para bairro. É por isso que tanta gente já viveu essa cena. Você compra um aparelho, leva para outra cidade, liga confiante e puf! Cheiro de queimado, fumaça, prejuízo. Mas afinal, como um país inteiro chegou a esse nível de confusão? A resposta nos leva ao início do século XX, na época em que a eletricidade começava a chegar no Brasil. Não existia qualquer padronização nacional, nenhuma regra, nenhum planejamento central. Cada região fazia acordos com empresas estrangeiras diferentes para construir a sua infraestrutura elétrica. E aí começou o problema. Empresas canadenses, muito presentes no Sudeste, implantaram o padrão de 110 volts, porque era um sistema que dominavam. Já outras concessionárias, atuando principalmente em outras regiões, adotaram o 220 volts. Ou seja, o padrão elétrico brasileiro não nasceu de um estudo técnico nacional, nasceu de decisões isoladas, interesses comerciais e tecnologias importadas. Basicamente, cada um fez do seu jeito, e quando perceberam a bagunça, já era tarde demais. Porque mudar isso hoje seria uma operação gigantesca. Estamos falando de substituir transformadores, refazer redes de distribuição, alterar postes, cabeamentos e instalações residenciais, adaptar milhões de imóveis e ainda lidar com o impacto em aparelhos elétricos espalhados pelo país inteiro. O custo seria bilionário, talvez até trilionário. Então o Brasil fez o que sabe fazer muito bem. Conviveu com o problema. Mas aqui entra a parte que realmente afeta você. O que acontece quando um aparelho vai parar na tensão errada? Se um aparelho projetado para 110 volts for ligado numa tomada de 220, ele recebe energia demais. É como tentar encher um copo com pressão em uma mangueira industrial. O resultado? Superaquecimento, danos internos, curto-circuito, queima imediata e, em casos extremos, risco real de incêndio. Um secador de cabelo, por exemplo, pode literalmente morrer em segundos. Agora, ao contrário. Se um aparelho de 220 volts for ligado em 110, ele recebe energia insuficiente. E aí surgem sintomas clássicos: ventilador girando devagar, micro-ondas que parecem não aquecer nada, motor sem força, equipamentos estáveis, ou simplesmente nada acontece. E aqui vem uma pergunta interessante: existe um sistema melhor? Tecnicamente, sim. O 220 é mais eficiente, porque com tensão maior, a corrente necessária é menor. Na prática, isso significa menos aquecimento nos fios, menos perdas elétricas e, em algumas aplicações, até menor necessidade de cabeamento robusto. Mas calma, isso não significa que o 110 seja ruim. Para o usuário comum, os dois funcionam perfeitamente, desde que usados corretamente. E foi justamente por causa dessa confusão histórica que os aparelhos bivolt viraram quase uma necessidade nacional. Eles detectam automaticamente a tensão e evitam tragédias domésticas. Mas nem todo aparelho é assim. Então fica a regra de ouro. Antes de ligar qualquer equipamento,
confira a etiqueta. Se não for bivolt, use o transformador adequado, porque esse pequeno detalhe pode ser a diferença entre usar seu aparelho ou ouvir aquele estalo, seguido de arrependimento. E tem mais uma curiosidade. Muita gente fala voltagem, mas tecnicamente o termo correto é tensão elétrica. Voltagem virou linguagem popular. Ou seja, até a forma como falamos sobre isso carrega uma confusão. No fim das contas, essa não é uma história sobre tomadas. É sobre como decisões improvisadas no passado continuam afetando milhões de brasileiros todos os dias, no bolso, na segurança, na rotina. Uma vergonha elétrica silenciosa que quase ninguém questiona. Agora me conta aqui nos comentários. Você já queimou algum aparelho por causa dessa confusão? E se esse vídeo te fez enxergar esse problema de outro jeito, compartilhe! Porque esse risco invisível continua escondido bem na parede da nossa casa.